transição energética. Mas isso vai ser relacionado ao lado científico. Mas também dá tempo para, você pode ter tempo para fazer uma coisa que você acha justa. Aí eu quero me envolver muito eu vou lá nas escolas para explicar minha pesquisa, para falar com as crianças. E nessa parte eu vou focar também sobre essa questão de igualdade de gênero. A primeira vez que eu fui numa escola para fazer isso, no final eu estava na entrada, eu estava como, bom, no final, será que eu preciso falar dessas coisas? Será que tem uma mudança, na verdade, na sociedade, aí talvez eles vão já saber tudo o que eu estou... Mas não, tem muitos estudos mostrando que agora ainda precisamos de falar de igualdade de gênero, em particular na ciência. Eu vou dar alguns números para você, tipo, no mundo em total, a Unesco faz estudos assim, STEM significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Somente 35% dos estudantes que fazem graduação nessas áreas são femininos. E esse número não mudou muito, já faz 10 anos. Tinha uma progressão, mas parou. E também poderia ser, não é tão pior, 35%, não é igualdade, mas não é tão pior. Mas isso não é igual com os assuntos, tipo na biologia faz parte da STEM, ciências naturais e tal também. Então nesses lados vão ter muito mais mulheres e tipo na física, computação, engenharia mecânica, elétrica são mais tipo 15%, 20% mulheres. E também, na verdade, não é um problema, como você falou, Daniela, não é um problema regional, não é um problema do Brasil, não é um problema da França, mas tem alguns lugares onde não é assim. Tipo, nos países árabes tem muito mais mulheres do que homens nessas áreas. Porque aí é só um comecinho de explicação, mas nesses países tem menos ansiedade com matemáticas. E matemáticas, na verdade, em muitos países é a base para fazer esse tipo de estudos. Aí toda pessoa que não vai se sentir confortável com matemática não vai. E, na verdade, se você não está tão comunicando ciência, você pode fazer. Tá, então, isso é uma primeira pista para explorar também. Na França, o número é de 28% de mulheres nas faculdades de engenharias, mas o que é muito ruim é que o mais prestigioso você considera, o menos mulheres têm. Tipo, lá na França, a faculdade de engenharia é mais prestigiosa e se chama École Polytechnique. Lá, a taxa de mulheres é 15%, e é a mais baixa da França. E no Brasil são 33, mais ou menos, por cento de mulheres que vão fazer graduação em STEM. E também o que acontece é que o mais senior você se torna, o menor mulheres tem. Aí só tem tipo 30% de mulheres mais ou menos nessa área, na graduação, mas depois no doutorado tem menos. Quantas professoras tem na engenharia? Ainda menos. E o mesmo vale também no setor privado, nas companhias. Aí, quando perguntando se igualdade já existe, a resposta não. Aí tem que fazer algumas coisas. Mas por quê? Por que temos que fazer alguma coisa? A resposta que você mais vai entender, mais vai ouvir, é que a ausência de mulheres vai limitar a criatividade. É uma falta de perspectiva. Se você exclui a metade do mundo fazendo inovação tecnológica, você falta uma percepção essencial, sabe?
E também tem problemas que não vão ser bem considerados, tipo na engenharia elétrica, por exemplo, quando vamos fazer design e tal, na Ilha da Reunião, por exemplo, tem lugares bem isolados com instalações elétricas bem autônomas. Quem cuida das instalações elétricas são as mulheres. Faz parte do papel muito estereotípico lá. Você limpa a casa, limpa os painéis fotovoltaicos. Aí você tem que considerar como que elas fazem. Se elas não podem cuidar dos painéis, o painel não vai durar muito tempo, não. Então, você tem que ter pessoas que sabem dessas coisas quando vocês fazem inovação. Mas também tem incentivo econômico. Esse estudo aí eu achei muito legal. Na EU passou melhorar a igualdade de gênero, pode melhorar o GDP de trilhões de euros per ano. Aí, se considerarmos só igualdade das TEM, isso representa mais ou menos 600 bilhões de euros. Melhorar a igualdade de gênero nas TEM. E também tem estudos, esse aí também mostra que igualdade de gênero vai promover criar empregos. E também melhora a taxa de employment rate. E também para a questão da igualdade de gênero em geral, fazer alguma coisa nas TEM e fazer alguma coisa para mulheres no geral. Porque quando as mulheres vão acessar esse tipo de empregos, elas vão ter acesso com empregos que vão pagar melhor, com responsabilidade, tem estabilidade econômica. E aí tudo isso melhora a condição das mulheres no geral. Tem um livro que saiu muito recente na França que mostra que o que teve o maior efeito sobre a igualdade de gênero na sociedade francesa nos últimos anos estava a penetração das mulheres nas ciências, tá? Isso não é só para as mulheres que vão na ciência. Mulheres que vão na ciência fazem beneficiar todas as mulheres. Viu? Tem perguntas sobre isso? Não? Então, se está todo mundo convencido, o que vamos fazer agora? Aí tinha um estudo pedindo para mulheres na França que estavam estudando o que influenciou você nas suas escolhas de orientação. Bom, os resultados não tem surpresa. São a família, os amigos, então o lado pessoal e os professores lá no ensino, ou seja, para você é ensino médio, não? Ok. Mas para as mulheres, esse ambiente não é uma fonte de motivação para ir na ciência. 30% de mulheres em computação disseram que a família falou para eles que seria um meio não apoiador para mulheres e que eles não conseguiriam um emprego que seria compatível com ser mulher. E também, de vez em quando, tem um estereotipo também de ser mãe, como se fosse obrigatório, mas bom. E também, nós temos 60% das estudantes falam que os professores são a primeira fonte de... Como que você fala discouragement em português? Desencorajamento. E isso aí é uma
não concerna só os professores do ensino médio, também concerna os professores da universidade. Eu, do meu lado personal, quando eu estava estudante na Lyon, eu compartilhava um apartamento com uma menina que gostava muito da mecânica, mas os professores estavam tão, sabe, eles podiam fazer remarcas muito absurdas, idiotas, sexistas, e ela não foi, sabe? E são essas coisas, parecem inocentes, parece que são só brincadeiras e tal, mas de verdade essas coisas vão não incitar as mulheres a continuar, mesmo quando elas têm gosto e paixão para o assunto. Mas isso aí eu não estudo bem na França, sabe? Porque também, talvez algum pessoal que eu possa falar sobre esse assunto, que acho a situação pior na França do que no Brasil. Sabe, no Brasil, na faculdade, ninguém nunca me fez uma remarca qualquer. Mas lá na França, é ainda considerado como algo cultural, que é normal, que é brincadeira, que é, sabe, então... E eu acho o movimento feminista aqui no Brasil, no principal na universidade, elas não têm medo de falar de maneira alta e tal. Isso agora está acontecendo na França, mas eu aprendi muito desses movimentos no Brasil, e depois, quando eu fui para a Suécia, estava meio ambiente perfeito. Desse lado, a Suécia é o objetivo, sabe? Voltar de lá para a França foi muito difícil. Bom, e para terminar com esse estudo aí sobre França, mais ou menos 30% de mulheres são puxadas pelos pais para fazer carreira na computação, mas são 60% dos filhos. Então, aí muita razão para a orientação ou não nas TEM vem da família, e a família não puxa tanto as mulheres do que os homens. Aí, o que podemos fazer? Bom, qual é o problema estrutural? O primeiro são os estereótipos. Só para mostrar, nos filmes de muitos países, menos de 30% dos papéis nesses filmes são... Sabe, você conheceu o Bechdel Test? Não? O teste de Bechdel é um teste para saber se um filme pode ser considerado feminista. Aí, qual é o teste? Tem que ter duas mulheres no filme, elas têm que falar, as duas, e elas têm que falar não de homens. Então, mas tem muito poucos filmes que vão passar esse teste. E também, no geral, tem muitos filmes onde nem tem um papel importante para a mulher. E quando você foca na ciência, tem muito poucos papéis identificáveis de mulheres científicas. Isso aí não é a razão principal do problema, mas se percebe nesses filmes. Tem uma imbalência. De maneira mais científica, teve esse estudo que se torna agora um pouquinho feio assim, mas, bom, você conhece o Implicit Association Test? Você vai ter que responder muito rápido. Eles vão pedir uma questão que você tem que escolher, na sua opinião, qual candidato vai ser o melhor para esse emprego? E aí tem um list de nomes, uma frase e tal. E você tem que responder muito rápido. E aí dá para você avaliar o impacto dos estereótipos sobre suas escolhas. E na maioria,
maioria dos casos, tem esses testes mostrando que o pessoal, todo mundo, mulheres como homens, vão associar ciência com homens e não com mulheres. O segundo problema é a ausência de role model. Tá? Na França, a cientista conhecida, que todo mundo sabe o nome e tal, é Marie Curie. Mas bom, quem quer se identificar com Marie Curie? A pressão é demais, sabe? Você tem que ter outras pessoas mais próximas de você. Você não vai se identificar com Albert Einstein, não? Então, por que as mulheres só têm uma pessoa tão brilhante? E também um outro aspecto, e eu não sou a minha profissional. Na ciência, na verdade, você quase sempre tem empregos com responsabilidades que vão implicar trabalhar mais do que se você não tiver a responsabilidade, viajar, e de vez em quando, bom, não é o caso da faculdade, mas tipo, nas companhias pode ser muito inflexível. E isso são coisas que as mulheres acharam particularmente importantes para conseguir uma vida pessoal também. Se você quer se tornar mãe, você sabe que a nossa sociedade ainda tem um peso patriarcal e que você vai ter que cuidar mais do que o marido dos filhos. Aí, como que você faz nesse tipo de emprego? E também, como que eu falei, tem essa coisa do leaky pipeline. E por que tem o leaky pipeline? Também nós temos, porque as mulheres não vão ficar onde tem dificuldade. Tem pay gaps, aí talvez é melhor mudar de área, e também elas não vão ficar acompanhadas. E na promoção e para conseguir emprego, o peso dos estereótipos é muito grande. Aí vai ficar como uma barreira para eles. O que podemos fazer então? Primeiro, tem que a educação da ciência pode começar a ser inclusive desde muito cedo. E temos que também participar do treinamento dos professores. Eu faço isso na França. Tiveram estudos que mostram que na França as crianças vão começar a escola de verdade, não preschool, eles vão começar a escola de verdade às 6. Aí começar as matemáticas, que são adicionar, coisas muito básicas, escrever os cifras. E aí, os professores, nessa idade, na verdade, são professoras, na maioria. E elas quase nunca estudaram matemáticas antes de conseguir essa vaga. São pessoas que vêm mais de língua, arte, pode ser de vez em quando ciências naturais, mas bom. E aí, essas professoras integraram essa ansiedade da matemática, e aí elas têm ansiedade para ensinar depois. E outros estudos também mostraram que nessa idade já as crianças vão se identificar com adultos do sexo mesmo. Tipo, filhos vão se identificar com homens e meninas com mulheres. Tá? Aí as meninas que estão nessa classe vão aprender essa ansiedade da matemática da professora. Aí temos que ajudar as professoras a mostrar confiança em fazer adições. Então, aí o que a gente faz, fazemos tipo coaching, vamos fazer encontros com essas professoras para falar, bom, você talvez não estudou matemática, mas não estamos pedindo você aprender coisas muito complicadas para eles. Você sabe adicionar? Bom, e aí é uma questão de confiança. E isso dá bons resultados nessas classes. Eu faço parte de uma associação que organiza essas coisas. Isso não é não dá para fazer como individual. Você tem que participar de uma estrutura para fazer essas coisas. Depois, um dado que é muito conhecido também é garantir a visibilidade das mulheres cientistas. Aí tem
várias maneiras de fazer isso, acho que tem várias campanhas, publicidades, coisas assim. Podemos falar mais sobre isso se vocês querem, mas algo mais que funciona muito bem é o mentorship. E também isso não pode ser muito individual. Essa associação que eu faço parte, elas também vão organizar cada ano um programa de mentorship para as estudantes e as doutorantes. Homens são bem-vindos também, mas na verdade, quando você vê quem vem, são mulheres e estudantes estrangeiros e que precisam dessa ajuda para entender o sistema, para conseguir um emprego e tal. Bom, tem também a questão do dinheiro e também a questão das políticas. Então, promover flexibilidade e ajuda à vida pessoal é muito importante. E também essas políticas devem ser guiadas com dados, sabe? Aí você tem que coletar esses dados e fazer um trabalho científico com eles. O que eu quero falar com isso é, de vez em quando tem pessoal que vai dizer, mas bom, é muito injusto puxar as mulheres assim e cadê os homens? Mas essas medidas aí, na verdade, você tem que ver como algo que vai beneficiar todo mundo. O que eu vejo nessas iniciativas de mentorship e tal, é que vai ajudar estudantes também que têm dificuldade a entender as regras que não são escritas, saber cultura de trabalho e tal. Aí não são só mulheres. E também essa coisa de promover flexibilidade, work-life balance, isso é muito bom para homens também. Homens também querem cuidar dos filhos, sabe? Aí se você promover essas coisas, todo mundo vai beneficiar dessas medidas. Mas, como individual, o que podemos fazer? Aí tem as coisas de fazer intervenções nas escolas, isso é muito bom e muito agradável também. Sabe, você vai lá, as crianças são loucas de ver um pesquisador, um professor da universidade. É muito agradável ter alguém que não seja um estudante da graduação de saco cheio com seu curso. Você poderia fazer também treinamento para o pessoal da universidade. Isso é algo que pode ser feito no lado individual. Você pode testar você mesmo com esse Implicit Association Test. E cada ano eu vou fazer para ver o que são as coisas que são mais sensíveis. Isso é muito legal fazer. Quando vocês, se vocês abrem vagas ainda, não sei qual é a situação no Brasil agora sobre isso, mas lá na França, quando vamos recrutar um novo professor, é muito comum agora fazer esse tipo de coisa antes, para que o pessoal do comitê perceba com antecedência que talvez eles não vão julgar todos os candidatos do mesmo jeito. Aí ajuda a saber, fazer um esforço para botar todo mundo no mesmo nível. Isso pode ser uma boa coisa. Você tem que cuidar da comunicação, sabe? Não escrever tudo no masculino. Isso é importante também. Quando você tem a chance de ter estudante feminina, tem que cuidar para, se você escreve cartas de recomendação, foi mostrado nos Estados Unidos que os professores, quando eles escrevem cartas para estudantes femininas, não são as mesmas do que estudantes masculinos. Tipo, eles vão focar mais no lado pessoal, a qualidade da pessoa e coisas assim. E para os homens, eles vão focar na qualidade científica, o trabalho que fez e tal. Aí tem uma guia de recomendações para ajudar com isso. Tá? Também você tem que cuidar da representação, isso está relacionado com a visibilidade, pelo que eu falei antes. Tipo, quando vocês organizam uma conferência,
é bom ter do lado da cabeça, tipo, quem vai fazer os plenários, quem está no comitê de organização, sabe, essas coisas. Se tem alguma vaga de direção na faculdade e tal, cada vez que tem um papel importante para dar, é bom se esforçar, pensar numa mulher e num homem, sabe? Só para se esforçar. Porque de vez em quando, talvez você não conheça uma mulher que pode fazer, mas assim você percebe e você vai talvez procurar para a próxima vez. Você pode organizar eventos dedicados, acho que é isso que faz a professora Daniela aqui. Pode ser para os estudantes, pode ser visita de crianças na faculdade, coisa assim. Você pode se tornar membro de uma associação para ajudar. E também, algo que eu quero falar mais sobre o jeito de fazer como pesquisador, temos que pensar sobre como está organizado o trabalho. O que eu quero falar? Tem muita expectativa e regras que não são escritas. Isso é muito verdade na França. Tipo, no CNRS, a minha vaga, eu não conheço ninguém que conseguiu uma vaga sem conhecer alguém que tinha uma vaga, sabe? Para conseguir o concurso, você tem que conhecer alguém que já conseguiu. É muito importante, porque tem regras que não são escritas sobre como você vai fazer a candidatura, qual é a forma do projeto científico que eles, sabe, eles dizem que, pode ser como você quiser, mas na verdade não tudo se vale, não. Aí, pense nessas coisas, sabe? Se alguém quer se tornar professor, conseguir essas vagas, tá? É muito bom acompanhar ou procurar acompanhamento dedicado para essa pessoa. Também na maneira como a informação circula e como as decisões estão tomadas, de vez em quando pode ter pessoas que são excluídas, e aí vai alimentando essas expectativas, essas regras não escritas aí. Então é sempre bom que quando tem decisão tomada, tem representação. Algo também muito importante, no nosso trabalho, as tarefas não são todas científicas. Tem também coisa administrativa, coisa também pessoal. Quem vai organizar o jantar de fim de ano para o departamento de ensino? Quem vai organizar o cocktail para alguém que vai aposentar? Quem vai... Sabe, são coisas que não são... que você não pode botar no CV, mas que vão tomar tempo. E essas tarefas típicas são não bem divididas entre mulheres e homens. Exemplo, no Laplace não tem muita mulher pesquisadora, professor, tá? Mas, se você quer encontrar elas são sempre na divisão administrativa do departamento de ensino. Lá tem só mulheres, tá? Então, você tem também que pensar nisso. O que tem para fazer? Ou você botar mais valor nessas tarefas, ou você tem que impor mais uma melhor divisão desse trabalho que ninguém quer fazer. Isso também é relacionado a como que avaliamos a pesquisa, como que avaliamos o trabalho de um cientista, de um científico. Temos o hábito de avaliar sobre o número de publicações. Quantas vezes você foi de conferência esse ano, coisas assim. E são coisas que não sempre são compatíveis com preocupações das mulheres, principalmente numa idade em que você é idade de ter filhos ou não, tá? Então, os critérios de sucesso numa carreira na ciência, temos que repensar nisso também, para que seja mais justo. Tá? Talvez o que eu posso falar também, tive um caso bem interessante. Sabe que na computação
computação estava muito popular com mulheres nos anos 70, início das 80 também. E aí, nas 80, computação se tornou uma área de inovação, com muito, sabe, todo mundo queria fazer computação e tal, começaram a desenvolver produtos bem legais e tal. Aí se tornou uma área de homens, mais masculina. Teve uma universidade no Canadá que conseguiu voltar para a igualdade depois disso. Como que eles fizeram? Eles, pensaram na maneira em que eles avaliaram o perfil dos candidatos no mestrado ou na graduação. E aí, antes, eles pediam que os alunos tinham experiência já com o computador. Aí, eles estudaram e eles viram que esse critério não estava relacionado às performâncias dos estudantes quando eles estavam na faculdade. Aí eles decidiram tirar esse critério. Por quê? Porque também eles viram que quando tinha um computador na casa, estava sempre na casa do filho, no quarto do filho, não no quarto da filha. E aí, do nada, a proporção de mulheres na computação nessa universidade melhorou. E eles fizeram outras coisas também. Mas, bom, é só para dar um exemplo. Tem critérios que, na verdade, não são tão necessários e que vão prejudicar algumas pessoas, provavelmente mulheres. E, tudo que está relacionado com o lado, sabe, como se chama isso? Trabalho, vida pessoal, equilíbrio. E também, o que eu quero terminar com, isso é muito importante, não podemos, razoavelmente, pedir para as mulheres vir na ciência se o ambiente for perigoso. Então, é muito importante participar da luta contra as violências e discriminações. Tá? Isso não é não negociável. Eu acho isso muito importante. Acho que a gente, isso é muito tabu, eu acho, na vida universitária, porque achamos que estamos entre pessoal educado. Aí essas coisas não acontecem, não na universidade, mas tem bastante estudos que mostram que acontece sim. Em particular, quando você vai fora do laboratório, nas conferências, as violências sexuais são muito mais comuns do que todo mundo acha. Quando tem álcool, um pouquinho de excitação, de ficar fora, sei lá, tudo pode acontecer. Aí você tem que ser muito vigilante. Bom, acho que é tudo que eu quis dizer para vocês hoje. Se vocês querem discutir sobre isso, fica à vontade.